Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te agradecemos porque hoje nós estamos vivenciando os preparativos para o Natal. Que nós possamos nos alegrar com a mensagem de salvação que veio através do Teu Filho que veio ao mundo para sofrer e morrer por nós na cruz. Que a alegria do Natal em Cristo encha a nossa vida e que nós possamos também viver esse período de Natal com a alegria que vem da fé em Cristo. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 13 a 22, que diz assim: Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que eu condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a esse a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo, e logo no dia seguinte, sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única coisa que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles, e também sobre um homem que já morreu chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto, por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: Eu gostaria de ouvir este homem. Amanhã o Senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, de vez em quando a gente fica tempo pensando em algo que alguém disse para nós e nos encucou, não é? Também tem pessoas que passam por nós na vida que nos deixam inquietos com o seu modo de ser e agir. O apóstolo Paulo estava deixando as pessoas inquietas, encucadas, preocupadas e até curiosas, especialmente as autoridades romanas. Quem era esse homem que causava tanto furor por parte dos judeus, mas sem ter cometido nenhum crime, chamado Paulo? E esse tal de Jesus que ele afirma ser o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, conquistando para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna? Agripa era o rei da região que fazia parte toda a Palestina na época do apóstolo Paulo. Paulo já havia falado em Jerusalém com o governador Félix e depois com o substituto dele, Festo, e agora está prestes a falar com o rei da região, Agripa. Isso tudo para cumprir o que Jesus disse em Marcos 13, 9 a 11. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados, antes da hora, com o que vão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã,
Agripa fica curioso com o relato de Festo. Ele diz que Paulo não cometeu nenhum crime. Toda a confusão em Jerusalém era porque ele falava de Jesus Cristo. Jesus Cristo causa confusão na vida, mente e coração das pessoas que têm contato com ele através da palavra de Deus. O problema é o seguinte: quando Deus criou o mundo perfeito, tudo funcionava direitinho. Tudo existia para o propósito de adorar e servir a Deus, como diz o Salmo 156. Todo ser que respire, louve o Senhor. Enquanto o ser humano cumprir o propósito para o qual foi criado, existe clareza em tudo, paz, amor, alegria e eternidade. Deus deu ao ser humano uma capacidade de pensar e escolher o bem ou o mal, o certo e o errado, para que o ser humano fosse verdadeiramente livre e adorasse e servisse a Deus porque ele queria fazer isso, e não porque era obrigado a fazer isso. Mas Deus disse a Adão em Gênesis 2, 16 e 17 assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. De fato, quando o ser humano resolveu desobedecer a Deus, se afastar dele e fazer a sua própria vontade, pecou, trouxe para toda a criação e toda a sua descendência o pecado que causa confusão. A confusão causa desgraça, a desgraça causa morte. Por causa do ser humano, a confusão e a maldade vieram sobre toda a humanidade e toda a criação de Deus. Deus, movido unicamente pelo amor aos seres humanos, resolveu trazer ordem e paz ao mundo. Por isso, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, levou sobre si mesmo todo o peso da culpa dos pecados de todos os seres humanos, morreu e ressuscitou, conquistando para toda pessoa que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Assim, Jesus Cristo veio para colocar ordem, clareza em tudo e trazer a salvação e a paz ao mundo, como explica o apóstolo Paulo em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Infelizmente, o ser humano tem uma natureza tão corrompida pelo pecado e o mal, que em vez de aceitar pela fé Cristo como seu Senhor e Salvador, e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, ele prefere viver na confusão e desgraça do pecado. Jesus fala disso em João 13, 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sendo Jesus Cristo a salvação da humanidade e aquele que traz ordem ao caos, mas sendo o ser humano tão pecador que prefere continuar vivendo no caos e na confusão, Jesus acaba sendo motivo de confusão entre os que creem e os que não creem nele. Na época do apóstolo Paulo, tinha então ele e os cristãos que viviam uma vida consagrada a Cristo
e os líderes judeus que rejeitavam com muita raiva e violência Cristo e os cristãos. Agripa, o rei, fica curioso com tudo isso e diz para o governador Festo: eu gostaria de ouvir este homem. Estimado irmão e irmã, amanhã é Natal. Hoje tem muita confusão nas cidades, confusão nos shopping centers, que não dá nem para entrar de tanta fila para gastar dinheiro comprando presentes. Os mercados estão cheios de pessoas comprando produtos para comer e beber, e as igrejas estão vazias. É a confusão novamente se mostrando no mundo. Se o Natal foi inventado pelos primeiros cristãos para lembrar que Jesus Cristo nasceu em Belém e trouxe a salvação, Jesus não deveria ser o centro do Natal e as pessoas não deveriam estar lotando as igrejas para adorar, servir a Cristo e ouvir a sua palavra? Isso seria o certo, a claridade, a ordem, o sentido do Natal. Mas a confusão se instala quando as pessoas fazem tudo no Natal, menos adorar e servir a Cristo. Que tal você e sua família fazerem o certo neste Natal e colocarem ordem na sua comemoração de Natal? Pode sim comer, beber, trocar presentes, mas depois de adorar e servir a Cristo na igreja, meditando na sua palavra, orando e adorando. Não vivamos no caos e na confusão que o pecado traz ao mundo. Vivamos na luz de Cristo, que é o único jeito de sermos felizes e termos a salvação eterna. Façamos como os pastores de Belém, que depois de ouvirem dos anjos a boa notícia do nascimento de Jesus, fizeram assim em Lucas 2. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram para casa, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos felizes. Felizes porque nós recebemos de Ti o Teu amor, o Teu perdão, a vida, a salvação. Felizes porque recebemos de presente a fé, a esperança, o amor. Felizes porque nós temos um Senhor e Salvador, que pagou os nossos pecados na cruz, ressuscitou e está conosco nesta vida e está cuidando de nós, até nós estarmos contigo nos céus. Que a alegria deste Natal para nós e para nossas famílias seja Cristo, que este mundo saia da confusão e da desordem e volte-se para Cristo, que é a luz, que é a ordem, que é a claridade e a salvação. Ó Deus, dá-nos um feliz Natal sempre com Jesus. Ó Deus, cuida de nós neste dia, abençoa-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.